Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de iniciação à prática científica. Hoje nós vamos falar a respeito de alguns elementos que orientam a leitura na universidade, a leitura acadêmica. Essa aula vai ser bastante curta, e a gente vai discutir aqui alguns aspectos mais técnicos a respeito da leitura. Só para a gente fazer uma revisão, até esse momento nós discutimos vários temas na disciplina. Começamos o semestre falando a respeito do ser estudante, e quando falamos sobre ser estudante, falamos sobre aprendizagem significativa, sobre aprendizagem mecânica e também sobre 4 tipos de leitores, sendo que os mais contemporâneos são o leitor imersivo e o leitor ubíquo. Nós falamos também sobre a história do livro, desde os antigos livros em rolo, passando pelos livros manuscritos, pela gênese dos livros impressos, que também está relacionada com a gênese da prensa de Gutenberg. E, por fim, falamos sobre textos eletrônicos, falamos sobre a revolução do texto eletrônico. Com a colaboração do professor Antônio Mischio, nós estudamos a história da destruição dos livros e também o desenvolvimento histórico das universidades enquanto espaços de produção de conhecimento. Nós construímos ao longo dessas nossas várias aulas um conceito de ciência e também um conceito de pseudociência, de conhecimento de senso comum, de conhecimento filosófico e de conhecimento religioso. Nós vimos, inclusive, como esses vários tipos de conhecimento se relacionam. E como uma mesma pessoa pode sim portar diferentes formas de conhecimento sem que ela entre em um conflito. Ela consegue avaliar uma determinada situação da realidade a partir de diversos olhares, e não há nada de errado com isso. Por fim, nós vimos que o conhecimento científico não leva a verdades absolutas e nem conta com um único método para se fazer. A ciência é repleta de verdades provisórias, verdades históricas, temporais, né? E são vários os métodos e as metodologias possíveis e utilizadas pelos cientistas para produzir conhecimento. Hoje, então, como eu já anunciei agora há pouco, nós vamos falar sobre a leitura acadêmica. E para isso, nós vamos utilizar como base o texto de Colognesi e Tomasi, que se chama Fundamentos do Trabalho Acadêmico, Elementos para Orientar a Leitura e a Escrita na Universidade. Basicamente, nós vamos utilizar hoje os capítulos 2 e 3. O capítulo 2 se chama A Leitura, Ler para Entender, e o capítulo 3 chama-se Exercitando a Leitura e a Interpretação, textos sobre o ato de ler. Esse capítulo 3, basicamente, vai ser a leitura que vai ser indicada para vocês fazerem como leitura assíncrona, correspondente a essa aula, certo? E a nossa aula agora vai se basear especialmente no capítulo 2. Muito bem, para que a gente comece o nosso debate, eu gostaria de perguntar: o que te leva a ler? Quais são as sensações que a leitura te causa? E aí eu pergunto, vocês que são estudantes de licenciatura em Química, de Nutrição, vocês têm se adaptado à leitura de textos acadêmicos? Vocês têm se acostumado ao formato dos textos, à linguagem dos textos? O que tem sido fácil ao ingressar nesse mundo da leitura dos textos científicos? E o que tem sido mais difícil, mais desafiador para vocês? Vocês conseguem sentar num determinado momento e ler um artigo acadêmico inteiro? Ficam aí algumas questões para vocês pensarem e responderem. A leitura, ela está associada à imaginação, à capacidade de reflexão e também à criatividade. Ler nos permite viajar. Essa é uma frase que até é bastante clichê, né? Mas que é verdadeira.
A gente consegue, através da leitura, ir muito mais longe do que aquilo que a nossa experiência imediata permite. Enquanto nós conseguimos conhecer, através dos sentidos, uma determinada quantidade de informações a respeito da natureza, das pessoas, da sociedade, se a gente vai ler a respeito de fenômenos naturais, sociais, humanos, a gente consegue atingir um horizonte muito maior. A gente consegue compreender coisas que somente pela experiência direta, talvez nós nunca fôssemos conhecer. Assistir à TV, ouvir ao rádio, né, são ótimas práticas para que a gente possa entrar em contato com as informações, para que a gente se mantenha informado, né? Mas, ao mesmo tempo, essas fontes de informação têm algumas questões aí que a gente precisa compreender um pouco melhor. Vamos começar pelo seguinte exemplo, né? Você nunca teve aquela sensação de desapontamento ao sair do cinema quando, por exemplo, um determinado filme que você foi assistir era uma adaptação de um livro e essa adaptação ficou ruim? Então, você conhece o livro, você gosta do livro, você imaginou um mundo, né, todo associado àquele livro. E de repente você vai com uma ótima expectativa e você chega no cinema para assistir o filme sobre o livro, e aí aquilo tudo é diferente do que você tinha conseguido conceber. Às vezes até para melhor, mas às vezes para pior. Às vezes, você que conhece o roteiro do livro, você que conhece a obra completa, vai perceber, inclusive, falhas na estruturação dos diálogos, dos textos, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo falas sem sentido, personagens mal construídos, porque você conhece a riqueza do personagem e sabe que, de repente, ali vai estar faltando algumas características importantes. Então, sempre existe esse conflito de expectativas nesse tipo de situação, não é? Então, no cinema foi alguém que foi ali, né, uma equipe que imaginou tudo, que deu vida a tudo, mas de uma forma muitas vezes, né, diferente ou totalmente diferente daquela que você havia tão bem imaginado. Então, isso mostra pra gente que esses meios, cinema, televisão, apesar de nos trazerem várias coisas ricas e interessantes, né, muitas vezes não conseguem ser tão fiéis, né, na reprodução das características, por exemplo, de personagens, de cenários, como é um livro. Os cenários, as roupas, né, as falas da adaptação televisiva muitas vezes podem ser incríveis, outras desapontadoras. E então você conclui muitas vezes que assistir o filme não é o mesmo que ler o livro, né? Que prefere continuar com seu livro. Voltando à questão do rádio e à questão da TV, bom, hoje eu acredito que poucas pessoas ouvem rádio, né? Ou se ouvem rádio, ouvem mais os momentos da rádio na qual são exibidas músicas, né? E não, talvez, algum programa jornalístico, por exemplo. Mas ainda assim, né, tem quem ouve rádio. E claro que se a gente parar para ouvir programas jornalísticos, a gente consegue também se manter informado sobre o mundo através dessa ferramenta. Mas nós precisamos entender que tanto na TV quanto no rádio, os textos, né, as falas, os roteiros, eles são curtos. O volume de informações que um livro inteiro traz não cabe num curto espaço de TV ou num curto espaço de rádio, de um programa de rádio, né? Num tempo curto, geralmente é muito mais difícil refletir sobre os assuntos que estão sendo discutidos, tratados, né? Então, não é possível fazer reflexões muito prolongadas, não se tem espaço para isso, né? As informações também nos meios televisivo e rádio, né, são filtradas. Já que o tempo é curto, é preciso selecionar o que vai ser transmitido e o que não vai ser transmitido. Já no livro, o leitor tem total liberdade de
conhecendo o todo, conhecendo a obra do início ao fim, selecionar aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe acrescenta, aquilo que lhe chama atenção. A leitura não deve ser, né, um momento de passar o olho pelos caracteres, mas sim um momento de descobertas e, por isso, prazeroso. Inúmeras vezes vocês já devem ter se pegado lendo um texto, quando na verdade vocês estavam simplesmente passando o olho pelos parágrafos. E aí, de repente, parece que você dá até uma piscada e você volta e você pensa: ai, sobre o que eu estava lendo mesmo? O que esse texto falava? Ai, vou ter que começar tudo de novo, né? Então, não é esse tipo de leitura que a gente tem que fazer ou propagar dentro do ambiente acadêmico, né? Agora entrando então especificamente no capítulo 2, tá? Os autores vão falar pra gente, perdão, gente, antes eu citei somente 2, tá? São 3 autores. Os autores vão falar então pra gente a respeito de ler como um ato de comunicação, né? E aí, voltando àquela situação da experiência imediata, eles nos lembram que existem várias formas de nos apropriarmos da realidade, de conhecermos o mundo e a sociedade na qual vivemos. E aí vem aqui a questão que a gente havia comentado agora há pouco. Alguns, talvez, diriam que para conhecer o mundo basta viver. Mas será mesmo? O que eu conheço vivendo e o que eu posso conhecer através da leitura? São mundos completamente diferentes. Nós devemos conhecer os fatos que são vividos, enfim, noticiados, mas também devemos dialogar com as ideias sobre o mundo, que estão espalhadas numa imensidão de leituras possíveis. A leitura, ela é um processo de comunicação. Ela é um diálogo entre autores e leitores. O texto, ele tem potencial de ir além daquilo que esperávamos ou imaginávamos, né? Como a gente falou antes, a leitura está muito associada à criatividade, à imaginação, né? E a gente realmente não consegue ter conhecimento de tudo que existe nos vários livros que estão por aí. E a gente sempre vai, então, né, ir muito além daquilo que a gente era capaz de imaginar quando a gente vai fazer uma determinada leitura. Sempre há algo para nos acrescentar, um ponto de vista diferente para nos mostrar, né, um aprofundamento num conteúdo, ou simplesmente uma forma de sintetizar um conteúdo que até você já conhece, mas que o autor faz de uma forma completamente diferente, né, e que vai te ajudar a ter uma nova perspectiva ou a melhorar a tua perspectiva sobre um assunto que você já domina. Cabe a nós lermos de maneira reflexiva, conversando com o texto, de modo que surjam novas dúvidas, desconfianças, afinidades, discordâncias, novas emoções. Sendo um processo de comunicação, na leitura existe um emissor, que é quem escreve o texto, tá? Então, o autor do texto seria o emissor, que utiliza o texto como um meio de comunicação para trazer uma mensagem a um receptor, que é o leitor, certo? Então, o texto em si é um meio de comunicação e o conteúdo dele é uma mensagem que foi escrita para quem for ler aquele livro ou aquele artigo, enfim. E aí, vejam, então nós temos 2 atores aí, né? Temos o receptor, certo? Que é o leitor, e temos o emissor, que é quem escreve, né? Além do meio de comunicação e da mensagem, mas temos essas 2 figuras. Então, esses atores da comunicação, eles precisam, acima de qualquer outra coisa, conhecer a língua. Por quê? Quem escreve tem que escrever bem. E para escrever bem, é preciso ter domínio da língua, do idioma,
certo? Então, independentemente da área que vocês venham a seguir, nutrição, química, qualquer outra coisa, vocês estão no meio acadêmico e vocês precisam agora começar a exercitar a escrita e a leitura. Porque exercitando escrita e leitura, vocês vão melhorando tanto a sua capacidade de escrever quanto a sua capacidade de interpretar, de entender os artigos e os livros que vocês vão estudando daqui para frente, certo? Então é preciso ter um domínio da língua. Não é só quem é da área de letras que precisa dominar gramática, né? E tudo isso, interpretação de texto, certo? Todos nós precisamos. Com o processo de leitura, a mensagem do emissor deve ser entendida pelo receptor, na medida em que este vai decifrando o texto, né? Então, tem que ser escrita de uma forma que seja compreensível, certo? E você precisa ter domínio para interpretar também. Então, esses dois personagens aí vão interagindo, né? Com o texto, cada um com uma responsabilidade diferente. Para que a comunicação realmente se estabeleça, o leitor deve estar ativo durante, né, a leitura, ou aqui, diante do texto, certo? Ele não deve estar adormecido. Essa situação que eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente está lendo um texto, de repente a gente até dá uma piscada e percebe que a gente passou, às vezes, sei lá, 15 minutos, mas às vezes 1 hora, né? Às vezes 2 horas, depende. Piscando, né, com a cabeça distraída, adormecidos diante do texto. E aí, a situação que eu já falei, a gente não lembra nada, a gente não sabe sobre o que o texto está falando, né? Os autores vão falar pra gente que nessa comunicação entre emissor e receptor, existem alguns ruídos possíveis, certo? Então, a causa de ruído número 1, elencada pelos autores, é a codificação e a decodificação da mensagem, tá? Então, a escrita, ela é uma codificação de uma mensagem que, pela leitura, vai ser decodificada pelo leitor, tá? Vou trazer um exemplo para vocês agora. Esse exemplo, em particular, não é do livro, tá? É um exemplo da nossa disciplina mesmo. Quando eu fiz algumas perguntas para vocês no início do semestre a respeito do que é ser estudante, eu tive as respostas, eu estou com as respostas comigo, e eu trouxe aqui o caso de um estudante, tá? Ou uma estudante, né? Não importa, tá? De uma pessoa, e a resposta que essa pessoa, então, forneceu para uma das perguntas que eu fiz. A gente já vai relembrar qual é a pergunta, mas vamos fazer aqui um pequeno, né? Uma pequena interpretação aqui. Então, imaginem que vocês se deparam com esta frase: eu sou leitor movente e imersivo. Já observei e achei um pouco diferente. Já vi leitores ubíquos. Vocês conseguem compreender do que o sujeito está falando? Algumas coisas talvez sim, né? Uma parte da resposta talvez possa ser compreendida. Mas tem coisas aqui que não dá para entender o nexo, né? Parece que não tem um nexo, parece que não tem um sentido lógico, parecem informações soltas, né? Trouxe a pergunta para cá novamente, a resposta para cá novamente, tá? Eu sou leitor movente imersivo, já observei, achei um pouco diferente, já vi leitores ubíquos. E aí agora eu trago para vocês a pergunta, que dizia o seguinte: vimos ao todo 4 tipos de leitor. Com qual ou quais deles você se identifica mais? Você já observou o estilo de leitura dos mais jovens? Saberia dizer se já viu leitores ubíquos ou se é um deles? Então, agora, diante dessa pergunta, a gente pode perceber que a primeira parte da resposta se refere à primeira pergunta. Então, eu sou leitor movente e imersivo. Ponto. Seria essa a resposta para a primeira parte. A segunda parte aqui da frase, que começa no já,
é uma resposta para a segunda pergunta. E a terceira, por sua vez, pergunta, né? Tem a sua resposta ali a partir do já vi leitores ubíquos, certo? Então dá para perceber que há uma ligação aqui. Agora faz sentido? Se a gente colocar a pergunta, né, novamente aí, agora faz sentido a resposta? Até faz, né? Começou a fazer muito mais sentido. Mas ainda assim, vamos prestar atenção aqui um pouquinho, tá? Eu poderia ter formulado essa pergunta muito melhor, tá? Num momento meu que eu não me atentei, né? Eu tava talvez distraída, enfim, sei lá o quê. Acabei colocando uma pergunta que também não fazia muito sentido. Vamos dar uma olhada, tá? Então, se a gente visse a primeira parte, tá tudo ok, né? Vimos ao todo 4 tipos de leitor. Ponto. Com qual ou quais deles você se identifica? Certo? Estaria bem clara essa pergunta, né? Você já observou o estilo de leitura dos mais jovens? Também estaria clara essa pergunta. Agora, na pergunta final, eu poderia ter ido muito além do viu que eu coloquei inicialmente. Então, essa pergunta final inicialmente era assim: saberia dizer se já viu leitores ubíquos ou se é um deles? Eu poderia, talvez, ter utilizado a palavra interagiu ao invés da palavra viu. Porque senão a sensação que dá, sendo bastante honesta, e olha que pergunta fui eu que fiz, né? Mas eu não me dei conta na hora. Parece que tu tá observando pássaros, né? Você já viu leitores ubíquos? Nossa, parece que você tá ali procurando e vendo uma figura de outro mundo, né? Então, vejam, mesmo o professor, às vezes, se não ficar atento, pode incorrer, né, nesse tipo de probleminha e criar uma pergunta que não vai trazer uma resposta tão rica quanto poderia ser inicialmente, certo? Então, acontece com a gente também, né? Ainda assim, a gente poderia melhorar a resposta também, né? O aluno não precisaria ter sido tão sucinto. Ele poderia ter ido um pouquinho além. E aí eu fiz aqui, por exemplo, uma sugestão de correções para essa resposta. Agora, né, casando melhor com a pergunta ou as perguntas que foram feitas. Então, uma possível resposta mais completa, uma mensagem mais clara, poderia ser: eu me identifico com os leitores movente e imersivo. Já observei o estilo de leitura dos mais jovens e achei um pouco diferente. Ponto. Já vi leitores ubíquos. Essa última parte que é a que eu digo para vocês. Como a pergunta não ficou bem colocada, a resposta ficou simples, né? Ficou uma resposta que não acrescenta muita coisa em termos reflexivos, certo? Então, não que seja uma culpa do aluno ou culpa do professor, enfim, não é esse o propósito, mas é mostrar para vocês que precisamos estar atentos ao fazer a escrita e ao fazer leituras, né? Senão a gente muitas vezes não consegue atingir os objetivos que a gente se propõe, que a gente deveria, enfim, né, para compreender melhor um assunto e tudo mais. E eu aqui para conhecer melhor vocês, né? Essa pergunta foi para conhecer a turma, né? E aí eu acabei com uma, digamos assim, uma pergunta morta, né? Porque ela não me trouxe uma resposta definitivamente reflexiva, certo? Então vejam como a gente precisa ter cuidado com essa questão do ruído, tá? A mensagem escrita precisa estar clara sempre, né? Então, a minha que foi a pergunta e depois a resposta também. Eu tenho que cuidar, vocês têm que cuidar, enfim, qualquer pesquisador que estiver lendo, escrevendo, precisa tomar cuidado, certo? Então eu quis trazer um exemplo bem nosso, da nossa disciplina, né? Para que vocês percebam que é sutil às vezes essa questão da escrita. E ainda assim a gente precisa estar atento. Então, é preciso conhecer bem a gramática e estar atento para escrever bons textos, boas perguntas e boas respostas, para ler e escrever bem. A segunda causa de ruídos, os autores
definem como a falta de conhecimento dos significados das palavras, expressões e conceitos usados no texto. Quantas vezes vocês não estiveram fazendo uma leitura e de repente se depararam com uma palavra que vocês não conhecem, que vocês não entendem, né? Isso é super legal. Se você tiver, por exemplo, o hábito de marcar aquela palavra, destacar aquela palavra e buscar o seu significado. Então você está diante de uma possibilidade muito rica de incrementar o seu vocabulário. Mas se você insiste na leitura sem saber o significado de algumas palavras, muitas vezes você fica com a leitura travada. Você não consegue mais entender a sequência do texto a partir dali, né? Então é preciso sempre ficar atento à questão dos significados. O leitor, ele deve ter um vocabulário diversificado. Quanto mais palavras, conceitos, teorias o leitor conhecer, mais apto ele está para compreender o significado dos textos que encontra para ler. Então, olha só, você vai ler, você talvez não vai conhecer todo o vocabulário, você vai precisar buscar, né? Então, quanto mais você lê, mais você enriquece o seu vocabulário. Mesmo que no início você tenha dificuldade, você tem que ficar parando e lendo. É justamente esse processo que vai te enriquecer, que vai aumentar, né, o seu vocabulário. Então, é preciso tomar muito cuidado, como a gente viu agora no exemplo da questão, com textos mal escritos, com erros ortográficos, com mensagens mal estruturadas ou ambíguas, né? Isso é sempre um problema. Se a gente vai tentar escrever alguma coisa e a gente deixa ambígua, né, a nossa mensagem. Excesso de informações numa mesma mensagem, dentre vários outros fatores. Nas tarefas de leitura e escrita, não tem como fugir do domínio da língua e também do conhecimento científico da área. Então, sobre essa questão do domínio da língua, nós já falávamos, mas aqui, então, acrescentamos outro ponto importante. Vocês estão sendo iniciados nas ciências, e existe um conjunto de palavras próprias, termos, conceitos, né, com definições que fazem parte da estrutura dessa ciência. Então, além de dominar a língua, para poder ler e escrever e se comunicar melhor, você precisa dominar os termos específicos, os conceitos, né? Então, às vezes, não é questão de buscar uma definição do dicionário num texto acadêmico. Às vezes é uma questão de buscar o significado dentro da própria ciência, da estrutura de conhecimento científico que você já conhece ou que você vai vir a conhecer. A leitura acadêmica não é uma leitura linear. Vamos considerar o exemplo de uma história em quadrinho. Uma história em quadrinho, ela tem início, meio e fim. E se, num determinado momento da história, houver uma necessidade de voltar para o passado, então, geralmente, esse quadrinho que estiver fazendo essa referência ao passado vai estar de uma cor diferente, né? Às vezes vai estar, por exemplo, preto e branco. Ou o balãozinho que vai sair da cabecinha do personagem vai ser aquele de nuvenzinha que a gente conhece, né? Como sendo usado para indicar que o personagem está pensando ou está lembrando de alguma coisa, né? Mas o texto acadêmico não se comporta da mesma forma. O texto acadêmico, ele segue uma sequência de ideias, muito mais do que uma sequência temporal. E se você não estiver preparado para ler esse tipo de texto, né, o texto acadêmico, você vai sentir desânimo, você vai sentir que não está entendendo nada, você vai se distrair. Então, aquela coisa que a gente bem conhece, né? Começou a ler o artigo, mas eu acho que se eu pegasse um cafezinho eu ia entender melhor. Mas aí já que eu tô pegando um cafezinho, já vou parar no banheiro rapidinho. Depois eu só vou dar uma olhada no meu celular para ver se alguém me mandou uma mensagem. E talvez eu leia mais uma meia hora, daí depois eu vou fazer uma caminhada, né? E aí você vai, e aí a sua mente vai, né? Vai longe, longe, longe.
entra também a tal da procrastinação em jogo, né? E aí você não conclui a leitura. Quando você volta e você senta, sei lá, na frente do livro ou do computador, vem aquela sensação que a gente já mencionou antes, né? De que, pô, já não lembro mais do que eu estava lendo, não lembro mais o que esse capítulo dizia, vou ter que voltar. Gente, e aí, às vezes, é 1 hora que você perdeu, às vezes é 2 horas que você perdeu, né? E aí, né? Vai dar a mesma vontade para ler de novo tudo? Às vezes não dá. Então a gente precisa ser focado, a gente precisa se centrar. Ao perder o nexo de um argumento para outro dentro do texto, né, a leitura se transforma em um labirinto. Você não sabe mais para onde vai. É muito ruim quando começamos a simplesmente passar o olho pela leitura sem estarmos focados na tarefa. Nós passamos os olhos, mas o nosso cérebro está se perguntando se não tem mais café, o que a gente vai fazer para o almoço, será que tem alguém cozinhando, alguma coisa, né? E aí, se a gente continua dessa forma, em pouco tempo, o livro fica chato, aí depois a disciplina fica chata, porque ai que saco ter que ler esses artigos, que saco ter que ler esse livro, né? A aula fica chata e por aí em diante, a coisa começa a ficar difícil. Mas existem também perspectivas mais positivas, né? Então a gente falou aqui dos ruídos e a gente falou que precisa ter um determinado comportamento ativo para que a leitura seja proveitosa. Né? E que se não tivermos esse posicionamento ou essa postura ativa, aí sim a gente vai incorrer, né, nessas coisas aqui que foram mencionadas anteriormente, questão de você se desanimar e se distrair, e que a gente continuou vendo então, né, nesse último slide, certo? Muito bem. Compreender um texto significa entender a mensagem que o autor quis transmitir. Para tal, é necessário conhecer qual o objetivo do autor ao escrever o texto e conhecer o contexto no qual esse texto foi escrito. A sugestão dos autores deste livro, né, é que o leitor faça uma pergunta, cuja resposta será descoberta conforme for se envolvendo na leitura. Então, imaginem-se diante da tarefa de fazer a leitura de um artigo acadêmico, certo? Para nossa disciplina ou para qualquer outra. O que eles sugerem é que, ao ser colocada para você essa tarefa e você ter que fazer essa leitura, então que você lance uma pergunta que vai ser respondida com a tua leitura. É uma pergunta que vai te motivar a ler. Você vai querer entender como aquele artigo, né, dá conta ou não dá conta da pergunta que você se colocou no começo, tá? A questão que é formulada pelo leitor e que vai guiar, então, essa leitura acadêmica, deve coincidir ou se aproximar de alguns assuntos propostos pelo próprio autor. Não dá para perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o artigo desde o começo, certo? É preciso elaborar uma pergunta que tenha a ver com o texto, que tenha a ver com o que o autor do texto está propondo, né? Está se propondo a investigar, tá? Se a pergunta que você colocou para fazer essa leitura estiver distante da pergunta do autor, então, fatalmente, a leitura será pouco proveitosa, porque você não vai conseguir responder essa pergunta com este artigo, certo? Então você vai ficar ali lendo, mas sem ter prazer nessa leitura, sem ter interesse nessa leitura, né? E aí a chance da gente cair naquela leitura dormente, né? Naquela leitura anestesiada, é maior. Então, os autores trazem para a gente aqui 3 perspectivas possíveis para a leitura. A primeira delas seria fazer a leitura em busca da intenção do autor. Então, saber exatamente o que o autor pretendeu dizer com sua obra. Reconhecer marcas de sua vida pessoal, de seus conflitos humanos em seus escritos.
Então, o correto, né, nesse caso, seriam as interpretações que casam com o que o autor quis dizer. Então, por exemplo, se o professor te desse uma tarefa de ler um artigo e falar, sei lá, num seminário, por exemplo, quais são as intenções do autor daquele texto, tá? Então, o que se espera, né, é que as interpretações que você vai fazer realmente casem com o que o autor quis dizer, certo? Aí, nesse caso, você estaria fazendo uma tarefa coerentemente, tá? Segunda perspectiva, né? Ler para compreender a intenção da obra, para se apropriar, né, da obra como um todo. Não se preocupa tanto, então, nessa perspectiva, com a intenção do autor. E o ato interpretativo compreende a capacidade de o indivíduo perceber como o texto é organizado. E, a partir disso, o que está pretendendo dizer. Então, neste caso, o correto seria dar conta da visão estrutural do texto. Então, vamos lá, mesma tarefa. O professor pede para você ler um texto, mas agora ele não está te pedindo para trazer a representação fiel do que o autor quis dizer. Ele está te pedindo para fazer um panorama geral do que foi produzido, um panorama geral do artigo, da pesquisa que está sendo relatada, certo? Então, uma compreensão da estrutura geral do texto e não necessariamente, né, ficar tão preso à visão do autor. Na perspectiva 3, seria a intenção do leitor, tá? Então, ler para compreender a intenção do leitor, para criar ali, né, uma interpretação do leitor. Então, deve-se levar em conta o lugar em que o leitor se coloca, suas condições físicas e psicológicas. Cada um tem a liberdade de apresentar a sua interpretação a respeito do texto. Então, vamos ao mesmo exemplo. Nesse caso, o professor te passa o artigo e ele não quer saber exatamente o que diz o autor, ele também não quer saber a estrutura do artigo, talvez ele até já conheça, mas ele quer que você apresente a sua leitura, a sua interpretação daquele artigo, certo? Então, você vai dizer o que aquele artigo significa. Acontece isso com a gente também quando nós lemos um determinado livro e identificamos com as nossas experiências, né? E aí nós tiramos lições desse livro, né? Nós tiramos aprendizados, enfim. Então, na verdade, a gente não está mais tão preocupado com o que o escritor disse, né? Diretamente aí, e a gente também não está mais tão preocupado com a estrutura do texto em si, mas a gente está conversando com o livro, né? Fazendo interpretações que fazem sentido para a nossa vida, certo? Então, essas, digamos assim, seriam as que importam, né? Não é uma apropriação da história, mas uma interpretação e uma conexão daquela história com a sua vida, enfim, com a vida de alguém que você conhece, com algum contexto que você viveu e tal. Então, esse também seria outro exemplo dessa questão da interpretação aí, né, do leitor, tá? Agora eu falei para vocês que, chegando no capítulo 3, vocês ficariam com alguma tarefa aí para fazer, tá? Vejam, eu estou falando aqui o que os autores trazem sobre leitura, e para que vocês exercitem a leitura, vocês precisam ler, tá? Então não tem como a gente passar essa aula sem encaminhar para vocês algumas leituras para vocês fazerem assincronamente, tá? Então, eu quero que vocês, ao longo dessa semana, busquem o texto que já está disponível no Moodle para vocês e façam a leitura do texto, do textozinho que está ali no capítulo 3, tá? Que se chama A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire. Também quero que vocês leiam o tópico 3.2, que se chama Exercícios de Leitura e Análise do Texto. As páginas estão indicadas ali. Antes de deixar vocês, então, seguirem para essas leituras da semana, eu gostaria só de chamar a atenção para mais alguns pontos que eles trazem nesse capítulo 3, que são bastante interessantes.
tá? Quando eles falam em exercícios de leitura e de análise de texto, eles colocam para a gente algumas questões que podem contribuir para o nosso estudo, para a nossa interpretação e compreensão de textos acadêmicos. Então, eu gostaria que vocês imaginassem aqui, né, os textos acadêmicos que vocês já conhecem, algum que talvez vocês gostem bastante, que tenha chamado a atenção de vocês em algum momento, seja da nossa disciplina ou de qualquer outra disciplina, né? E aí vocês tentem perguntar essas questões, assim, né? Se vocês puderem pegar um artigo em mãos, tá? Então, além dessas leituras que eu indiquei, se vocês pudessem pegar um artigo em mãos, tá? E dar uma olhada nele para fazer um exercício, eu não vou cobrar, mas vocês poderiam fazer para compreender melhor o que a gente está falando aqui hoje, né? E aí, então, vocês colocarem essas questões, tá? Então, antes de refazer a leitura desse artigo, né, vocês poderiam tentar descrever uma pergunta, né? Então, sei lá, observando o título, observando o resumo, né? Vocês poderiam tentar colocar uma pergunta para guiar a leitura e o estudo desse artigo, certo? Outra possibilidade também seria ir respondendo essas questões que estão colocadas aqui. Qual o objetivo do autor ao escrever esse texto? Vocês conseguiram compreender o objetivo? Tá? Quando ele escreveu o texto? Geralmente, no artigo acadêmico, isso está indicado na informação da revista, né? Volume, número e ano. Esse autor, né, ou esses autores, eles estão discutindo com alguém? Para quem eles estão escrevendo o texto, tá? Então, se vocês conseguirem, né, traçar respostas para essas 4 perguntas, começa a ficar mais fácil de desvendar qual é o problema que a pesquisa se propõe a investigar, certo? Então, com essas 5 questões agora, vocês conseguem ter um bom panorama do artigo que vocês estão lendo. Então, se vocês conseguirem responder a elas, poxa, vocês estão no caminho, né? Vocês estão indo bem na sua leitura, no seu estudo, nas suas interpretações. Para responder, então, a essas questões aí, é necessário, né? É necessário fazer um exercício mesmo. Então, você vai ler o texto, você vai reler o texto, tá, gente? Estudar um artigo implica nisso. Não ler somente uma vez e tá tudo certo, né? Então, reler, rabiscar, marcar aquilo que chama atenção, marcar aquilo que você entende, marcar aquilo que você considera parte da resposta do problema, né, que foi colocado no início da leitura, marcar aquilo que você não entende para então buscar, né, as definições, sejam elas conceituações científicas ou palavras mesmo, né, que vocês não entendem e que vocês podem procurar no dicionário. Se temos um objetivo preciso com a leitura, então torna-se possível diferenciar o que é e o que não é relevante, né? Então, o que está sendo dito e que se conecta ao problema, né? O que não tem tanta importância ao longo do texto, né? O que não tem tanta importância para aquele problema que vocês estão colocando, certo? Uma pergunta clara é o fio condutor de um raciocínio. Compreender a sequência lógica do texto significa passar de uma resposta para outra. Muitas vezes é isso mesmo que acontece. A gente consegue estabelecer uma pergunta para uma seção do artigo, às vezes para um parágrafo, e aí segue para outra pergunta e outra pergunta, né? Se você não conseguir resolver as questões sozinho, busque ajuda. Procure o professor. Então, não é vergonha nem problema admitir que você não está conseguindo decifrar um texto acadêmico, decifrar um artigo. E você precisa de ajuda do professor, certo? É preciso compreender criticamente o texto, como alguém que quer saber mais sobre o mundo. Reconhecer os argumentos do autor, identificar o contexto que permeia a escrita.
Então, a sugestão é que sempre que vocês forem realizar leituras assim mais pesadas, mais densas, vocês busquem um local apropriado para ler, tá? E isso vai das coisas básicas, tipo uma boa cadeira para você ficar numa posição confortável, uma boa iluminação para você não forçar, né, a sua visão aí, criar outros problemas, um dicionário, seja ele um dicionário físico ou seja um dicionário online aberto ali, né, para que você possa consultar. Tenha ferramentas para marcar o texto, tanto um programa de computador que te permita marcar um texto em PDF, assim como uma caneta ou uma lapiseira ou uma caneta, né, aquelas canetas marca-texto, enfim, tá? É preciso ter calma para ler e entender. Então, encontre a sua calma e então se abra para a leitura. Ao final de todo esse processo, depois de passar por aquelas 5 primeiras questões, ler o texto, reler o texto, marcar o texto, né? Então ficam ainda mais 3 perguntas para que vocês pensem e levem em consideração na hora da leitura, tá? Primeiro, agora, vocês conseguem responder qual o objetivo do texto? Ou seja, qual a questão básica tratada pelo autor? Vocês conseguem agora, ao final da leitura, sistematizar os principais argumentos apresentados? Vocês conseguem entender a conclusão do texto e descrever a conclusão do texto? Então, se vocês chegarem ao final e conseguirem responder essas 3 perguntas, vocês já vão ter um bom domínio daquele artigo, daquele livro que foi lido, certo? E aí, novamente, né, a sugestão, anote as palavras que você não conhece e busque seus significados, não deixe passar. Muito bem, essas seriam as últimas observações a fazer a respeito do tema de hoje. Como eu falei inicialmente, essa aula não seria muito extensa, mas eu quero que novamente vocês façam aqui umas leituras aí para essa semana. Então, as primeiras que eu passei antes, e agora eu quero sugerir que vocês leiam o texto Dígrafo, de Rubem Alves, que está no capítulo 3 desse livro. Que vocês leiam o tópico 3.4, chamado Textos e Possibilidades de Leitura, e o tópico 3.5, Ler e Escrever, Pensar e Existir. Estes textos, como vocês estão vendo aí pelas páginas, não são longos, tá? Mas eles sintetizam tudo isso que a gente teve a oportunidade de conversar e discutir na aula de hoje. A referência para essa aula é única, né? Eu trouxe aqui uma tradução minha, né? Do trabalho, então, do Colognesi, Tomasi e Baltar, né? Fundamentos do trabalho acadêmico, elementos para orientar a leitura e a escrita, né? Então, os capítulos 2 e 3, certo? Obrigada por assistirem e, novamente, né? Não deixem de fazer as leituras que foram solicitadas. Até mais!